vendo lá. Oi, Arthur. Oi. Muito bem. Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos de... Eu vou usar a cinemática como uma ferramenta, mas o meu objetivo mesmo é outro. Vocês vão perceber ao longo da nossa discussão aqui, tá? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho de ótica. E estamos abertos a perguntas, a dúvidas. Se tiver alguma pergunta também sobre algo que não tem nada a ver. Tá legal? Estamos abertos. Adoro perguntas. Já tem uma aqui. Tá certo? É um problema clássico aí dos vestibulares, né? Há décadas esse problema ou algo parecido costuma cair em provas. E diz o seguinte: você tem um carro que sai aqui de Palotina indo para Curitiba e ao mesmo tempo que ele sai de Palotina, sai lá de Curitiba um caminhão. Em algum momento, em algum local, né, da rodovia aí, eles vão se encontrar, né, vão se interceptar e vão passar ali pelo mesmo lugar, tá? O carro, ele se desloca com uma velocidade média de 90 km por hora, tá? Vamos aqui desprezar paradas, ou se considerarmos as paradas, vamos considerar que mesmo com as paradas, a velocidade média fica constante, tá? Na prática a gente sabe que isso não acontece. Da mesma forma, a gente vai considerar o caminhão também mantendo uma velocidade constante ao longo de todo o trajeto aí, a 60 km por hora. Ok? E eu quero saber justamente se a distância entre Palotina e Curitiba é de 600 km, onde e quando esses dois veículos vão se encontrar. Beleza? Alguma dúvida? Tá claro? Beleza? Tá. Como eu disse, meu objetivo não é necessariamente a cinemática aqui, tá? Se servir para aprender cinemática também, um pouquinho de cinemática, ótimo. Mas o objetivo é mostrar para vocês que existem várias maneiras de resolver esse problema. Tá? E eu vou resolver de várias maneiras. Mesmo depois já sabendo a resposta, vou continuar resolvendo outras vezes, que minha ideia é que vocês percebam que não tem só uma maneira de resolver e que você pode e deve utilizar aquela com que você se sentir mais seguro, aquela que você estiver mais familiarizado, ou aquela que você enxergar. Eu acho que isso aqui dá certo, tá? Mas é importante saber isso. Não existe uma única maneira de resolver um problema. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Deu? Muito bem. Alguém já sabe a resposta? De repente tem alguém aí que já teve assim, uau, eu já sei isso aí. Alguém? Tá, ninguém sabe a resposta. Agora vamos fazer assim, ó, vamos por palpite. Afinal de contas, para uma prova como vestibular, palpite também pode ser uma boa. Só que tem que usar um palpite assim, né, que tem alguma lógica. Por exemplo, qual seria o primeiro palpite que você daria assim na louca? Ah, sai um carro daqui, um caminhão dali, eles vão se encontrar em algum lugar. Onde eles se encontrariam? Mesmo que esteja errado, mas dê um palpite. 455. 455. Por que você diz isso? Pela velocidade do carro, que é uma frente. Você falou que sem parada nenhuma, né? Uhum. E rápido. E o caminhão tá 60. Então já há uma grande variedade diferente de KM já. Então já diminui. Então você falou, já diminui. Se não diminuísse, ou seja, se eles tivessem a mesma velocidade, dependeria do tráfego. Onde é que eles se encontrariam? Nos 300 certinho. Em 300 quilômetros, que é a metade. Ok? Isso já é um palpite. Agora a gente precisa refinar esse palpite. Por quê? Porque a gente sabe que eles não estão na mesma velocidade. Então eles vão se encontrar mais perto de Palotina ou mais perto de Curitiba?
Mais perto de Curitiba. Por que elas vão se encontrar mais perto de Curitiba? Porque o que está vindo de Curitiba está mais perto do que o que está... Isso. Perfeito. Tá? Então, aí você já tem um palpite, já você não sabe exatamente quanto, mas se você for olhar ali as alternativas, né? Você já vai conseguir descartar algumas. O carro, eu calculei que ele demora 7 horas e o caminhão é 10 horas. Ok, então, para realizar o trajeto inteiro, o carro gastaria 7 horas. E o caminhão gastaria? 10. Legal. Gastaria exatamente 7 horas? Não. Um pouquinho mais, um pouquinho menos? Um pouquinho menos. Ok. Mas isso seria para realizar o trajeto inteiro, tá certo? O que a gente quer saber é o que acontece antes de eles chegarem nas extremidades, né? Antes do caminhão chegar a Palotina, antes do carro chegar a Curitiba. Muito bem. Com isso que a gente já discutiu até aqui, alguém tem alguma sugestão de como refinar esse palpite antes da gente sair para resolver para valer o problema? Não? Se algum internauta se manifestar aí, você dá um grito aí para a gente, ok, Vicente? Eles também podem e devem participar. Muito bem. Então, o primeiro método que eu sugiro para a gente resolver esse problema é construir uma tabela. Tá? E aí a gente vai analisar as vantagens e desvantagens de usar esse método. Ok? E que tabela seria essa? Aliás, para que a gente usa uma tabela? Para organizar informação. Ok? Então, eu vou agora produzir alguma informação que me ajude a encontrar a resposta do problema e vou colocar essa informação de maneira organizada numa tabela. Bom, nessa tabela eu vou colocar as variáveis que existem nesse problema. Que variáveis existem nesse problema? Me ajudem aí. A velocidade, não. A velocidade não é uma variável. Ela é constante e é dado do problema. Ela é, digamos assim, ela é um elemento, ela é um fator, é uma informação importantíssima. Mas ela não é uma variável do problema. Ficou claro isso? Beleza. O tempo é uma variável. Tá? E como é que eu sei que o tempo é uma variável? Porque à medida que eles vão viajando, o tempo não fica congelado ali no relógio. Eles vão viajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim por diante. Ok? Então já vamos colocar isso aqui, ó. 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Bom, 7 horas o carro já chegou em Curitiba. Então, se o caminhão estivesse parado, eles já teriam se encontrado. Né? Mas vamos colocar até aqui e ver se a gente chega numa conclusão antes de chegar nas 7 horas. Que outra variável nós temos aí nesse problema? A distância, né? A distância percorrida. A distância percorrida por quem? Pelos dois. Então, eu tenho a distância percorrida pelo carro, que eu vou chamar de SA. Tá? Vou chamar o carro de móvel A, de veículo A. E eu tenho a distância percorrida por B, que é o caminhão. Beleza? Tá claro? Nada assim do outro mundo, nada de difícil, né? Aí você vai dizer, mas será que eu conseguiria pensar em tudo isso? Não é tão difícil assim. Talvez você não esteja acostumado a raciocinar dessa maneira. Estou justamente mostrando que é uma maneira viável de se resolver um problema. Tá? Serve para todos os problemas? Não. Você justamente tem que desenvolver aí um repertório de métodos de resolução de problemas. Tá? Mas aí você vai ver as vantagens e desvantagens desse aqui. Muito bem. Qual é a posição do carro no instante 0 hora? Na verdade, ele não está parado, ele já está em movimento. É justamente o momento em que o motorista arrancou e ele está já andando a 90 km por hora. Mas em que posição ele se encontra? Vamos atribuir um valor para essa posição. O exercício não falou, tá certo? Mas você pode atribuir.
Zero? Ok, temos uma sugestão de zero. Concordam com essa sugestão? Estamos aí em época de votação, eleição, né? Talvez a gente vai ter que ir para o segundo turno. Alguém discorda? Não? Quem apoia a gente colocar zero aqui? Ok, temos alguns aí que apoiam, os outros ainda estão pensando nas outras possibilidades. Muito bem. Se o carro está na posição zero na hora zero, em que posição ele vai estar na hora 1? Uma hora depois? 90. Ok? Alguém tem dúvida a esse respeito? Tá claro? Já que ele anda 90 km por hora, depois de uma hora, ele vai estar a 90 km do ponto inicial. Beleza? 2 horas depois, onde é que ele vai estar? 180. Muito bem, vocês estão craques na tabuada do 9 aí, né? 3 horas depois? 270. 4 horas depois? 360. Muito bem. 5 horas depois? Quanto? 450, né? Me ajuda aí que eu, às vezes, esqueço de fazer a conta aqui. Depois de 6 horas, onde é que ele vai estar? 540. Depois de 7 horas? 630. 630. Opa, até já passou de Curitiba, ou já está para lá do centro, né? Ainda está dentro do município, né? Mas já está para lá do centro. Beleza? E a gente poderia continuar aqui, mas até aqui tá bom, né? Muito bem. Agora vamos analisar o caminhão. Se no instante 0 hora o carro está na posição 0 km, qual é a posição do caminhão no instante 0 hora? Zero. 0 também? Ah, ele está em Palotina? Ah, não. Porque 0 é onde está o carro. O carro está em Palotina. Se você colocar 0, você está dizendo que eles já se encontraram. Eles estão juntos em Palotina. Ah, então a posição inicial do caminhão é... Quanto? 600, porque o caminhão está lá em Curitiba. Aí você vai dizer, ah, mas eu poderia ter colocado 600 aqui, então. Sim. Tá? Isso aí vai da sua escolha. Como o valor que foi sugerido inicialmente era 0 aqui, aí o resto ficou fixo. O resto não muda mais. E esse aqui também automaticamente tem que ser 600 pelos dados do problema. Ok? Muito bem. Se o caminhão está na posição 600 km no instante 0 hora, depois de 1 hora, em que posição ele vai estar? 540. Não vai estar em 660? Porque ele tá de novo. Isso, tá? Esse é um deslize que a gente comete. Ah, ele está em 600, ele andou mais 60, então ele vai para 660. Só que daí ele não está indo para Palotina. Está indo para Paranaguá, está indo para outro lugar. Tá? Se ele vem para Palotina, ele tem que se aproximar do 0. Ou seja, a posição dele tem que vir diminuindo agora. Ok? Então seria quanto? 540, que é 600 menos 60. 2 horas depois, onde é que ele vai estar? 480. 80. Muito bem. 3 horas depois. Quanto? 420. 1 hora depois, onde é que ele vai estar? 360. 1 hora depois, onde é que ele vai estar? 300. 1 hora depois? 240. E no instante 7 horas, ele vai estar onde? No quilômetro 180. Tá certo? Considerando que a quilometragem é medida a partir de Palotina. Beleza? Muito bem. Pergunta. Quando eles se encontram? Aqui, né? Então, eles se encontraram no instante 4 horas. E em que posição eles se encontram? Na posição 360 quilômetros, contando a partir de Palotina. Ou seja, realmente é mais perto de Curitiba do que de Palotina, como a gente tinha imaginado aí início. Beleza? Aí, por que não foi no 540? Porque 540 tem dos dois lados também.
Sim, só que não no mesmo instante. Ah, tá bom. Tá? Se eles têm que se encontrar, eles têm que estar no mesmo lugar, no mesmo instante. Ok? Beleza? Mais alguma pergunta? Fala. O último não seria 0 também? Lembra que você mesmo falou que ele gasta 10 horas? Então, eu ainda teria que continuar aqui. Em 8 horas ele estaria em 120, em 9 horas ele estaria em 60 e em 10 horas ele estaria no 0. Ok? A gente não continuou, faltou 4, né? Mas também não precisaria, a gente já chegou à resposta aqui. Beleza? Mais alguma pergunta? Ok. Essa resolução é fácil ou difícil? Fácil. Mas nem sempre a gente tem assim a ideia, eu podia resolver desse jeito, né? Mas uma vez que você tem a ideia, você pode resolver desse jeito. Agora, essa maneira de resolver esse problema vai funcionar sempre? Até vai, mas tem algumas situações em que não vai ser legal. Por exemplo, imagina que o instante de encontro fosse, né, mudando os valores lá, fosse 4,37265 horas. E que a posição de encontro fosse 257,43 quilômetros. Você teria que ficar chutando, né? Chuta aqui, chuta ali, passei, volta um pouco. Mas é um método válido. Tá? Aí, na verdade, você vai calculando por aproximação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muitos problemas da física em que não há ainda uma maneira de um modelo matemático que descreva bem aquilo, e eles resolvem os problemas dessa maneira, tá? Por tentativa e erro. Só que aí a gente manda o computador ficar dando esses chutes, tá? É o que se chama de resolução por cálculo numérico, tá? E muitos problemas da física são resolvidos assim ainda. É por isso, inclusive, que se precisa de computadores, às vezes, tão poderosos, que os dados são complexos, às vezes você não está lidando só com 2, você está lidando, às vezes, com milhões de partículas, tentando descrever o comportamento delas, tá? E você faz isso chutando dados para ver o que acontece na sequência, tá? Então, embora possa parecer assim meio tosco essa maneira de resolver, ela tem suas dificuldades. Para esse problema que é fácil de matematizar, não é a melhor solução, tá? Não é a solução mais elegante. Mas vem cá. Nossa. Quem vai fazer vestibular está preocupado com elegância? Não. O que você quer na hora de fazer a prova vestibular? Acertar no menor tempo possível, porque você tem as outras questões para responder ainda. Tá certo? E esse é o problema desse tipo de resolução para o vestibular. Você vai gastar muito tempo para essa questão. Tá? Então, a gente precisa encontrar um método que seja mais rápido. Um outro problema dessa solução seria, até poderia ser, a resposta poderia ser um valor inteiro, como aqui, mas imagina que a resposta fosse após 47 horas de viagem. Você ia ter que ficar, né? Haja folha de papel para escrever tudo isso e tempo. Então, por isso que eu digo, a não ser que seja curto e fácil ali, você vai ter problema com esse método. Mas ele tem uma grandíssima vantagem. Ele é fácil de entender. Na realidade, eu uso essa maneira, exatamente o que eu fiz com vocês aqui para resolver esse problema, quando dou aula para a galera do 9º ano, e posso usar até com a galera do 6º, 7º ano. Eles vão entender essa resolução. Ok? Então, se você, de repente, não tem muita intimidade com a cinemática, isso aqui mostra como as coisas vão acontecendo. Ó, vai aumentando, vai diminuindo, e chega uma hora que eles estão no mesmo lugar. Vamos para a próxima maneira de resolver? Muito bem. Já temos a resposta, mas finge que a gente não sabe ainda que a resposta é no instante 4 horas, na posição 360 km de Palotina. Tá? A outra maneira de resolver, pessoal da internet, vocês estão me enxergando aí? Dá uma viradinha para cá, que eu estou vindo para cá. Isso. Seria, então aqui a gente usou a tabela, só vou especificar aqui.
tabela. Agora vamos usar o que a gente chama de função horária. Eu sei que vocês estão estudando cinemática aí, então vocês já devem ter visto o que é função horária. Viram? Alguém sabe me dizer o que é função horária? É uma função que tem uma linha. Você pode descrever essa função por meio de um gráfico, né? Uma linha. Isso vem lá da matemática, né? Função na matemática é o quê? É uma relação entre dois conjuntos de variáveis. Tá? Às vezes você escreve lá, y é função de x. Tá? Aqui na física, é a mesma ideia de função, só que ela é função horária, porque alguma coisa está dependendo do horário, do tempo. Tá? Então, a função horária, ela te descreve a posição em função do tempo. Tá? Agora vamos pensar. Esses automóveis, esses veículos, o automóvel e o caminhão, eles estão se deslocando com que tipo de movimento? Na realidade, vocês em cinemática... É você que está trabalhando cinemática com eles, gente? Não? Mas eles estão vendo cinemática. Na cinemática, a gente vê... Pode falar. Movimento retilíneo. Na realidade, assim, né? A estrada vai até fazendo curva. Mas isso não interessa para a gente. Então, a gente vai considerar assim, como se fosse um movimento retilíneo. E aí tem um movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Qual é a diferença entre os dois? É que um é uniforme e o outro é variado. Isso. Mas o que caracteriza um movimento uniforme? O que é constante no movimento uniforme? Isso, a velocidade não muda. O que é constante no movimento uniformemente variado? Isso, muito bem, o pessoal está afiado. Um pouquinho tímido, mas afiado, tá? Movimento uniformemente variado é aquele que acontece com aceleração constante. Muito bem. O carro está se deslocando com velocidade constante. A gente sabe que não está, né? Mas a gente está considerando, né? Com velocidade constante ou com aceleração constante? Velocidade constante. Então, o movimento do carro é MU ou MUV? MU. E o caminhão? Está se deslocando com velocidade ou com aceleração constante? Velocidade também. Então, também é um MU. Tá? Se fosse MUV, a função envolveria um T ao quadrado. Tá? Se tivesse aceleração, teria que ter um termo ali com T ao quadrado. Ok? Mas, como é MU, movimento uniforme, não vai ter T ao quadrado nenhum. E como é a função horária geral de um movimento uniforme? S igual a... Não entendi? V. Só isso? S igual a V? Sobre T? V o quê? Sobre T. V sobre T? Ó, vou dar uma dica. Vocês ficaram na dúvida, né? É, não é, tal. Vou dar uma dica. Só que aí você tem que saber um pouquinho, pelo menos, de unidades. Tá? Qual é a unidade de posição? Metros, quilômetros, centímetros. No caso aqui, a gente está usando quilômetros. Tá certo? Tá. Isso seria a unidade de medida disso aqui. Qual é a unidade de velocidade nesse problema? Quilômetros por hora. E qual é a unidade de tempo nesse problema? Tá? Então, apareceu aqui, ó, quilômetro por hora por hora. Isso aqui seria quilômetro por hora ao quadrado. Pergunta, quilômetro é a mesma coisa que quilômetro por hora ao quadrado? Não. Então, com certeza, esse palpite aqui não deu certo.
se S igual SO vezes T? Então, vamos ver qual que é a próxima sugestão aí. S igual a A posição inicial, né? posição inicial, que alguns falam SO ou S0. Aham. Vezes a velocidade vezes o tempo. Vezes a velocidade vezes o tempo. Vamos fazer a mesma prova, tá? A gente chama de análise dimensional, essa comparação de unidades que eu estou fazendo. Não é bem análise dimensional, mas é quase igual, tá? Então, de novo, aqui seria distância medida em quilômetros, e aqui eu tenho distância medida em quilômetros, vezes a velocidade medida em quilômetros por hora, vezes o tempo medido em hora. Dá para cortar aqui e aqui, e eu vou ter quilômetro vezes quilômetro. Isso é quilômetro ao quadrado. Bateu as unidades? Quilômetro é igual a quilômetro quadrado? Não é. Então, também não deu certo esse palpite aqui. Alguma outra sugestão? É só tirar o SO da frente, tá vendo? Ah, se a gente tirar o SO, aí some esse quilômetro, e aí sobra quilômetro e quilômetro, né? Isso, agora a gente já está indo mais para perto. Mas tem um SO, sim. Mas como é que fica? Eu lembro que o professor falava, sorvete, Isso, a forma do sorvete. S igual a... SO. Aí eu acho que o T dividido por 2, não é? Não, é o seguinte, ó. É o SO mais VT. Porque daí eu já tenho, ó, quilômetro mais quilômetro. Isso dá 2 quilômetros. E 2 quilômetros é quilômetro. Tá? Aí bateu. Sempre que você for utilizar uma expressão matemática, na física, você tem que fazer essa verificação se as unidades estão coerentes. Todos os termos de uma equação que está descrevendo algo da realidade física, todos os termos têm que ter as unidades coerentes, tá? As unidades equivalentes, digamos assim. Tá legal? Muito bem. Essa é a forma geral da função horária de um movimento uniforme. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Movimento uniforme. Como eu tenho 2 veículos, eu vou ter que ter uma função horária para o carro e depois uma função horária para o caminhão. Então, vai ficar assim, ó. Para o carro, SA. Qual é a posição inicial do carro? 0. É esse valor que vocês tinham escolhido aqui. Ok? Mas, qual é a velocidade do carro? 90. Vezes o tempo. Ah, mas qual é o valor do tempo? Não sei, é o que eu quero descobrir. Tá? Lembra que eu falei que você tem que ter as variáveis? Quais são as variáveis aqui? A posição e o tempo. Então, eu não posso colocar um valor para eles. Eles têm que ficar ali, senão isso não é uma função. Eu tenho que ter 2 variáveis, um conjunto de 2 variáveis. Aliás, 2 conjuntos de variáveis, né? Enfim, o pessoal da matemática aí vai pegar no meu pé. Mas, enfim, a função é uma relação entre 2 variáveis. Nesse caso, posição e tempo. Então, está aqui. Essa é a função que descreve o movimento do carro. Talvez você não tenha percebido ainda, mas o legal dessa expressãozinha é que ela contém toda a informação dessa coluna aqui e muito mais. Muito mais por quê? Porque se eu quiser saber no instante 10 horas, qual seria a posição desse carro? 90 vezes 10. 900 mais 0, 900. Então, a posição do carro no instante 10 horas seria 900 quilômetros. Tá? Se eu quiser saber no instante 1 milhão, faço o cálculo. A informação está contida aqui. Se eu quero saber no instante 2,4 segundos, 2,4 horas, enfim, mesmo para valores quebrados, a informação está contida aqui. Aqui eu tenho apenas alguns valores.
todos os valores possíveis estão contidos aqui dentro dessa função. Então, essa informação é mais completa do que essa. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais resumida. Ok? Gastei muito menos giz para escrever isso aqui do que para escrever essa coluna inteira. Beleza? Lembra que eu falei há pouco de coisas elegantes, uma solução mais elegante? Por isso essa solução é mais elegante. Ela é mais completa e mais enxuta. Deixa eu observar isso para vocês também. Na física, a gente acaba considerando que uma lei está bem estabelecida quando ela descreve o maior panorama possível de realidades, de contextos, de situações, tá? E, ao mesmo tempo, é o mais enxuta, é o mais resumida possível, tá? O modelo é bem aceito cientificamente quando ele atende, na medida do possível, essas duas características. Beleza? Muito bem, vamos agora descrever, usando o mesmo raciocínio, a posição em cada instante do caminhão. SB igual. Qual é a posição inicial do caminhão? Quanto? 600. Muito bem. E qual é a velocidade do caminhão? 60? Vocês concordam com isso? Posso escrever aqui? 60? 60 vezes T. Vou dizer que, infelizmente, está errado. Por quê? Porque se eu colocar desse jeito e colocar 1 aqui, né, se for mais, como foi mencionado aí, 60 vezes 1, 60, mais 600, 660. Lembra aquilo que eu comentei no início? Tá? Aqui, sem perceber, a gente acabou cometendo aquele erro. Então, como é que eu corrijo isso? Menos 60. Isto. E por que isso? Porque enquanto o carro está vindo assim, o caminhão está indo assim, eles estão indo em sentidos opostos. A direção é a mesma, mas o sentido é o oposto. Beleza? Até aí? Ficou claro, então, por que aqui era mais 90 e aqui é menos 60? Fechou? Bom, da mesma maneira, essa função aqui descreve todos os valores dessa coluna e mais todos os valores intermediários e além também, tá? Na física, a gente muitas vezes diz assim, com essa função eu posso interpolar os valores, ou seja, encontrar os valores intermediários, e também posso extrapolar, ou seja, eu posso ir muito adiante nesse cálculo, tá? São dois conceitos bem importantes aí na física. A interpolação, encontrar os valores intermediários entre alguns valores já propostos, e a extrapolação. Beleza? Alguma pergunta aí até aqui? Susi? Tá. Vejam, isso aqui já é algo mais abstrato, tá certo? Do que construir isso aqui. Você até pode estar perguntando, mas para que tudo isso? Se a gente já encontrou a resposta, você vai ver as vantagens de usar esse método. Pode perguntar. Por que no de baixo não tem o zero? Aqui, ó. Tá? A posição inicial, inclusive, eu prefiro chamar de S0 ao invés de SO, mas não está errado falar SO não, tá? SO vem de posição na origem, tá? Mas S0 vem, desculpe, corrigindo. Não é a origem da posição nesse caso, é a origem dos tempos, tá? SO seria de a posição na origem dos tempos, ou seja, no instante zero. Mas se você pensar em S0, é justamente a posição no instante zero. E a posição no instante zero para o caminhão é 600. Beleza? Mais alguma pergunta? Então tá. Agora a gente tem que dar o chamado pulo do gato, porque até agora parece que estou só piorando as coisas. Antes eu tinha um problema e agora eu tenho duas equações. Está aumentando o meu problema. Tá? Eu preciso juntar essas equações numa só. E o pulo do gato é o seguinte. O que significa dizer que os dois veículos se encontram? Já discutiu aqui. Eles se encontram quando?
quando eles estão na mesma posição, no mesmo instante. Ok? E como é que eu escrevo isso matematicamente? Que eles estão na mesma posição? Isso, eu escrevo assim, ó. A posição do carro tem que ser igual à posição do caminhão. SA igual a SB. Tá? Mas isso só é verdade no instante em que eles se encontram. Tá? Em outro instante, isso aqui não é verdade. Então, agora, aqui já está entrando uma informação específica. É a posição de encontro. Encontro significa isso. SA igual a SB. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Beleza? Mas eu acabei de descobrir que SA é o quê? 0 mais 90t. E eu descobri também que o SB é o quê? 600 menos 60t. Então, tá aí. Juntei todas as informações numa equação só. Agora, vocês estão craques em resolver isso aí, não é? Como é que a gente resolve isso aqui? E resolver significa encontrar o valor de t. Ou seja, eu quero saber para que valor de t essa igualdade é verdadeira. Isola os termos com t, né? Como é que eu faço isso? Faço tudo para um lado só, né? Veja. Menos 60t, tá aqui. E aqui está me incomodando, quero arrancar ele daqui. Tá? Quero que ele apareça do lado de lá. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar 60t dos dois lados. Quando eu somar 60t desse lado, mata esse. Mas para isso tem que aparecer um 60t do outro lado lá. Ok? 600 permanece aqui. 90 mais 60t vai dar 150t igual a 600. E para fechar o raciocínio, então, tenho que dividir dos dois lados por 150. E 600 dividido por 150 vai dar 4. Como eu estou encontrando um valor de tempo, é 4 horas. Aqui, ó. Ok? E como é que eu faço agora para descobrir a posição em que eles se encontram? Isso. Posso pegar qualquer uma dessas aqui, ó. Já tenho o tempo do encontro, substituo aqui e determino a posição. Então, por exemplo, SA igual a 0, não vou nem escrever, 90 vezes o T, que é 4, isso dá 360. Só espaço aqui, mas é 1 quilômetro, ok? Aí vai dizer, mas isso aí foi mais lento que o outro, foi mais lento que eu estava explicando aqui, passo a passo. Tá? A vantagem desse aqui é que se o instante de encontro fosse 2.593 segundos, o trabalho ia ser o mesmo. Tá? Eu montar isso, igualar os dois e encontrar o valor de t. Tá? E se fosse um número quebrado, também. Tá? Então, aqui, o trabalho que você tem para resolver dessa maneira não depende da resposta. Aqui depende. Se a resposta não for curtinha e inteira, você vai quebrar a cabeça. Aqui, qualquer valor, pode ser um valor muito grande, muito pequeno, um valor quebrado, você vai encontrar sem problema nenhum. Ok? Beleza? Ficou claro? Tá. Uma outra maneira de resolver isso aqui, eu não recomendo muito para o vestibular, porque seria uma resolução mais lenta, mas seria a partir do instante em que você já tem as funções horárias, você pode fazer o gráfico dessas funções horárias.
ficaria assim, ó. Posição S em função de T. Como as duas funções são função do primeiro grau, os dois gráficos são retas. Esse gráfico aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. E aproveitando a tabela, né, a posição varia de 0 até 600. Então, eu teria aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, o carro sai da posição 0 no instante 0. Tá aqui, ó. E ele chega na posição, sei lá, 540 no instante 6 horas. 540 estaria por aqui assim. E 6 horas está por aqui assim, ó. Como eu sei que é uma reta, é só eu unir. Aí ficou mais ou menos reto. Ok? E o caminhão? Ele sai da posição 600 no instante 0. Ele está aqui, ó. E como a velocidade dele é negativa, o que vai acontecer com essa reta? Vai subir? Não, essa reta vai descer. Tá? É o que a gente chama na cinemática de movimento retrógrado. Tá? O carro está no movimento progressivo e o caminhão está no movimento retrógrado. Beleza? E depois de, sei lá, 5 horas, ele vai estar na posição 300. Então, aqui, ó. Uma reta que une esses dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Quase consegui fazer uma reta. E aí, ó, esse é o ponto em que eles se encontram. Percebeu? O ponto de encontro das duas retas é quando eles estão na mesma posição no mesmo instante. Esse é o ponto de encontro. Aí é só você descer aqui, ó. Opa! O encontro aconteceu em 4 horas. Na posição, aqui não está lá muito reto, né? Quando eu estou fazendo a mão, mas um pouquinho acima do 350 e abaixo do 400. Então, por aqui não dá para saber exatamente o que é o 360, mas dá pelo menos para ter uma ideia, tá? Se eu fizesse isso numa folha de papel milimetrado, daria para ver exatamente onde é que era realmente o 360. Beleza? Caímos aí, pessoal da internet, desculpa aí, mas já nos reerguemos, tá? Não ficou nenhum hematoma. Alguma pergunta até aqui, galera? Vocês perceberam que realmente isso aqui não é o melhor método para um vestibular, né? Tá? Mas por que eu mostrei isso? Para reforçar para vocês que para toda função eu posso atribuir um gráfico e que é possível também resolver problemas graficamente. Tá? Veja que aqui eu não fiz conta nenhuma. Tá? Quem detesta conta, de repente é uma opção também. E tem muitos problemas, já te dou a palavra, tem muitos problemas no vestibular em que eles dão justamente gráficos assim para você interpretar as informações. Tá? Então eu acho importante vocês saberem interpretar isso aqui ou saberem mesmo ter uma ideia de como é que se constrói o gráfico, né? E perceber que dá para resolver o problema ou extrair essa informação do gráfico. Pode perguntar. E se os pontos não se cruzarem? Veja, duas retas num plano só não vão se cruzar se elas forem paralelas. Tá? E aí eles não se encontrariam apenas se eles estivessem se deslocando com a mesma velocidade, porque reta paralela significaria isso, ó, mesma velocidade. Porque quanto maior a velocidade, mais inclinada é a reta. Quanto menor a velocidade, menos inclinada. Tá? Então, realmente, se o carro saísse de Palotina ao meio-dia
e o caminhão saísse de Palotina às 2 da tarde, e os dois viajassem a 80 km por hora, eles não iam se encontrar nunca. Tá? Mas eles estão vindo em sentidos opostos, eles vão ter que se encontrar em algum momento. Tá? E mesmo se eles estiverem indo no mesmo sentido, mas o de trás mais rápido, eles vão ter que se encontrar também. Ok? Beleza? Ficou claro? Tá. Eu poderia agora ficar aqui elaborando mais 20, 30 maneiras diferentes de resolver o problema, mas eu acho que a gente já está esgotando. Eu agora vou mostrar para vocês a solução que eu acho mais interessante para uma prova de vestibular. Tá? Só que ela exige já um conhecimento um pouquinho mais profundo disso aqui. Vocês vão sacar muito fácil. É o seguinte. Tem um conceito chamado velocidade relativa. Alguém já ouviu falar em velocidade relativa? Velocidade relativa, na realidade, é a diferença entre as duas velocidades. Tá? Só que a diferença, às vezes, se torna uma soma. Deixa eu explicar melhor. Primeiro, imagina o seguinte, imagina que você resolveu pegar a Ferrari do seu melhor amigo emprestado. Pô, empresta esse melhor amigo para mim um pouquinho também, tá? Para dar uma volta. E ele já estava dando uma volta com a Lamborghini dele. Tá? Ele estava ali a 300 km por hora e você se distrai e não percebe, você está a 301 km por hora e você colide com ele. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com os carros? Depende. Eles vão continuar, na verdade, porque... Eu não falei qual era o sentido. Se eu tinha um a 300 e outro a 301 assim, o que vai acontecer quando eles se encontrarem? No máximo vai riscar o para-choque. Tá? Porque a diferença de velocidade entre eles é de quanto? 1 km por hora. Isso não produz grande dano. Agora, se fosse 300 assim e 301 assim, aí você não ia nem estar aqui para contar a história. Não ia sobrar nem parafuso inteiro desses dois carros. Ok? Então, veja. Quando eles vêm em sentidos opostos, qual seria a velocidade relativa entre eles? 300 e 301. Seria 601. Por quê? Porque na hora que você faz a diferença de dois valores opostos, na verdade vira a soma. Ah, mas tá estranho esse negócio. Não tá estranho não. Olha aqui, ó. Quanto que é 301 menos 300? 1, que é o que a gente já tinha visto. É assim, ó. Agora, quanto que é 301 menos 300? Percebeu a diferença? Como eles são opostos, um deles tem que ter um valor negativo. E na hora que você fizer menos com menos, vai dar mais. E aí vai ficar 301 mais 300, que dá o 601 que vocês já tinham percebido aí. Deixa eu aproveitar. Senão vai. Me acompanha aí. Tudo bem. Não resisti, desculpa aí. Bom, resumo da história. Se eu tenho um carro vindo a 90 e um caminhão vindo a 60, qual é a velocidade relativa entre eles? 150. A cada hora que passa, a distância entre eles muda em 150 quilômetros. Quanto era 150? Quanto tempo vai demorar para a distância zerar? É só dividir 600 por 150. Veja, se você dominar o conceito de velocidade relativa, você começa a resolver o teu problema daqui, ó. Que agora é só dividir 600 por 150. Aqui, ó. Comecei o problema daqui, só tive que fazer isso. Já encontrei o tempo gasto para eles se encontrarem. Ok?
E daí, para saber, né, qual a posição, aí você vem, se o carro percorre 90 km por hora, depois de 4 horas ele vai estar a 360 km de palotina. Tá? Essa é a maneira ideal para você resolver um problema desse no vestibular. Porque você vai gastar o tempo de leitura e mais 20 ou 30 segundos de pensar, fazer a conta e escrever a resposta. E aí parte para a próxima. Beleza? Perguntas? Nenhuma pergunta? Tá, mas se tipo, for resolver no dia do vestibular e tiver os valores, tanto da velocidade do KM, né? E fazer o gráfico, eu consigo achar mais fácil pelo gráfico, então? Se você gostou do método gráfico, pode ser. O lance só é o seguinte: até você conseguir construir o gráfico, você tem que fazer essa parte aqui, tá? E, em geral, passar daqui para lá também exige um pouquinho de prática, tá? Eu faço com uma certa facilidade, porque eu dou aula disso todo semestre, tá? Mas se você praticar, você vai conseguir também. Não é nada do outro mundo. Mas não é tão simples quanto parece, porque eu fiz com bastante segurança, porque eu estou acostumado a fazer, tá? Aí você teria que praticar, se você acha que vale a pena, aí pode ser que vale a pena, aí você decide, a partir de uma função, construir o gráfico, uma função do primeiro grau, tá? Se fosse uma função do segundo grau, já daria um pouquinho mais de trabalho, já seria uma parábola, você teria que encontrar vários pontos para conseguir traçar a parábola, tá? Mas, inclusive, seria viável, por exemplo, se a gente fosse resolver esse mesmo problema, mas um dos veículos estivesse com aceleração. Aí você teria uma reta e uma parábola, por exemplo. Inclusive, daí teria 2 pontos em que eles se encontrariam. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Legal. Gostaram de ver como você pode resolver o mesmo problema de diversas maneiras? Tá? Só que aí você tem que se aprofundar em uma ou duas maneiras apenas para conseguir usar isso aí. Mas é questão de você praticar. Beleza? Tá bom. Agora eu quero falar um pouquinho sobre ótica com vocês. Deixa eu só apagar o quadro. Muito bem. Tenho aqui 3 lupas. Ok? Vocês estudaram lupas em ótica, física? Quem estudou lupas? 1, 2, 3. Ok. Então tá. Então me ajuda aí. O que é necessário para fazer... Dá para fazer uma lupa também com uma colher de plástico transparente cheia de água. Tá? É necessariamente qualquer coisa que seja transparente e circular. Isso. Certo? Pode ser uma esfera de gelo, assim, cortada no meio. Até a própria esfera... É que o gelo, em geral, fica leitoso, né? Aquelas estrias assim, mas... Mas é aquele gelo perfeito lá que faz whisky, sabe? Uhum. Aquilo vai dar uma lupa perfeita. Tá? E pode ser, inclusive, a esfera completa também. Sim.
não precisa ser necessariamente cortado, tá? Se for para ser uma lupa, tem que ser cortada. Não necessariamente, vai funcionar, só que não é assim a lupa ideal, né? É. Mas se tiver uma esferinha, já que você falou, insistiu, né? Ah, meu. Eu estava pensando em uma lupa funcional. Né? Não, Tá? Só da internet aí, pode ver também, ó. O que acontece? Você vê a imagem de ponta cabeça, ok? Você vê a imagem invertida, tá? Então, isso aqui também funciona como uma lupa. O que a gente costuma fazer com lupa quando a gente está num dia com sol? Tá com uma lupa ali dando bobeira? uma lupa queimar formiga. Queimar. Nossa, como você é cruel. Né? Você não tem amor pelos pobres bichinhos, animais, os insetos. Né? Você pode queimar formiga, pode queimar folha, pode queimar seu dedo. Né? Vai do gosto do freguês, tá? Você pode usar uma esfera de vidro. É que não é mais difícil encontrar uma esfera de vidro como essa, né? Propaganda AliExpress, né? Nem lembro quanto que eu paguei, mas comprei uns 2 anos atrás. Somente para fazer esse tipo de demonstração. Dá para brincar de queimar folha com a esfera de vidro também. Tá? Muito bem. Mas vocês viram a imagem invertida na esfera, né? E aqui, a imagem é invertida também? Mas eu falei que funcionava como uma lupa. Lupa não inverte? Você quase acertou, significa que você errou miseravelmente. Mas a boa notícia é que, como a gente só tem 2 opções, se você errou é porque a resposta correta é a outra. Eu confundi o nome. Isso, tá? A lente que amplia, a lente da lupa, é a lente convergente. Beleza? Aí, esse poder não teria que inverter, por exemplo, lente de contato? Ou de óculos? Uau, essa pergunta foi muito, muito legal. Alguém lembra que tipo de problema de visão é corrigida com lentes? Aliás, deixa eu repetir para o pessoal da internet, que acho que eles não ouviram a pergunta, né? Ela perguntou o seguinte: se na lente convergente a imagem fica de ponta cabeça, quando você usa um óculos ou uma lente de contato, também não deveria ficar de ponta cabeça a imagem? Tá? É uma lente biconvergente. Biconvergente? São 2 convergentes. Cada lado. Ok, isso que você acabou de descrever pode virar uma luneta ou um telescópio. Dependendo da combinação aí, né? Se a gente colocar 2 lentes convergentes. Que daí uma inverte e a outra inverte de novo, né? Mas veja, nem sempre a lente inverte. Tá? Ó. Aqui eu não estou de ponta cabeça. Tá certo? Quando eu afasto, é que ela começa a inverter. Então, isso também depende da posição. Mas para responder melhor essa sua pergunta, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. O problema de visão que utiliza lente convergente para ser corrigido é a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar o que está perto. Tá? A presbiopia é semelhante também, mas é devido à idade. Tá? Então, é hipermetropia e presbiopia. É para isso que a gente utiliza lente convergente. Mas, em geral, quem tem problema de visão é mais comum ter miopia do que hipermetropia. Tá? E a lente do míope é a lente divergente. Se você quer saber se uma pessoa é míope ou hipermétrope, é só você olhar se o olho dela atrás da lente fica maior ou menor. O meu olho fica maior, ou seja, eu tenho hipermetropia. Tá? Que o astigmatismo é um outro detalhe ali. O seu olho fica menor, então você tem miopia, certo? É. Ok, estamos olhando aqui.
O seu quase... Ah, não, do lado de cá aumentou, você tem astigmatismo, mas um pouquinho de hipermetropia, pelo menos no olho direito. No olho esquerdo, acho que é só astigmatismo. Acertei? Tanto longe quanto perto. Você tem dificuldade tanto de longe quanto de perto, né? É o problema do astigmatismo. Tá? Enfim, depois você pode ir brincando aí de adivinhar, né? Bem que as pessoas não gostam muito que você fica dizendo, nossa, você é míope, você é hipermétrope, né? Mas dá para... Você é míope, né? Do olho direito, pelo menos, parece que o olho está um pouquinho menor. O esquerdo, acho que é astigmatismo. Enfim, às vezes a gente erra também. Tá? Agora, por que a lente convergente às vezes inverte? Para isso, a gente tem que entender o que acontece nas lentes. Tá? Se você lembra, tem um fenômeno chamado refração. Tá? E a refração é o desvio que a luz sofre quando passa de um meio para o outro. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, no ar, eu tenho um bloco de vidro. Se eu tiver um raio de luz que vem assim, ó, formando 90 graus, ele até não vai sofrer desvio, tá? Ele vai passar reto. E na outra face também vai passar reto. Só que se vier um outro raio aqui, ó, formando um ângulo com essa reta imaginária que a gente chama de reta normal, esse raio, ao passar do ar para o vidro, a velocidade dele vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Por quê? Porque a luz se propaga mais rapidamente no ar do que no vidro. Ao diminuir, imagina só. Imagina que você está dirigindo um carro numa estrada asfaltada, mas bem estreita. E na lateral você tem areia fofa. Tá? Você está dirigindo e de repente você olha para o lado, lá se distrai e sem perceber você coloca as rodas do lado direito para fora. A areia fofa vai diminuir a velocidade do lado direito do carro e ao invés de seguir em linha reta, o que você vai fazer? Você vai desviar da estrada e vai entrar de vez na areia, provavelmente vai atolar ali. Tá? É mais ou menos isso que vai acontecer aqui, ó. O raio está vindo. Ó, imagina que seja um carro aqui, ó. Ó, essa parte já entrou no vidro. Essa parte não. O que acontece? Essa parte vai mais devagar e essa parte vai mais rápido. Ele vai girar assim, ó. Ou seja, ele vai sofrer um desvio assim. Tá? O termo na física para isso é o seguinte. Quando a luz vem do meio menos refringente, uau, que complicado isso. Significa onde ela vai mais fácil. Tá? A refringência é uma medida do quanto a luz diminui a sua velocidade. Tá? Então, o ar é menos refringente, o vidro é mais refringente. Passou do menos refringente para o mais refringente, a reta se aproxima da normal, da reta normal. E aqui, ó, por sua vez, ele vai se afastar. De tal forma que, como isso aqui era paralelo aos dois lados, o raio de luz vai seguir na mesma direção de antes. Só que ele vai seguir um pouquinho para o lado. Ele sofreu um desvio lateral. Ok? Até tem fórmulas para descobrir quanto vale esse desvio lateral. Mas, vou dizer para vocês, não perca tempo. Entenda qualitativamente apenas esse fenômeno aqui. Alguma dúvida aqui? Não? Tá bom. Vamos mudar um pouquinho a coisa agora. Vamos fazer isso aqui, ó. Olha lá, só um detalhezinho. Isso aqui é o que acontece em qualquer vidro de janela, tá? As duas faces são paralelas. Então, a única coisa que muda é que a luz vai um pouquinho para o lado, mas continua na mesma direção.
tá? O nome disso aqui é prisma, tá? É uma peça feita de acrílico, tem um formato triangular assim, mas aqui as faces são perpendiculares às bases, tá? Isso se chama laser, tá? E ele está saindo daqui e indo diretamente ali para o quadro. Se eu colocasse aqui um pedaço de vidro de janela, o máximo que aconteceria seria ele ir um pouquinho para o lado, assim, 1 milímetro, coisa pouca, tá? Mas quando eu coloco o prisma, ó, vai sofrer um desvio que depende, inclusive, da inclinação aqui, ó, tá? Dependendo da situação, ele pode, inclusive, ir bastante para o lado. Tá? Posso jogar ele lá na parede. Deixa eu descrever aqui no quadro o que está acontecendo. O raio vem paralelo, paralelo a essa face aqui. Aqui tem uma reta normal, que é perpendicular à superfície do prisma, e aí o raio se aproxima da reta normal. Tá? Quando chega aqui, ele tem uma outra reta normal, e aqui ele se afasta da reta normal. Tá? Então, ao invés de o raio seguir para cá, ele mudou de direção. Ele sofreu um desvio angular. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de prisma. Agora, imagina que eu coloco 2 prismas assim, ó. E jogo um raio de luz aqui e um raio de luz aqui. O que vai acontecer? Esse raio, agora, quando eu desenho para cá, ficou um pouquinho diferente. Esse raio vai desviar um pouquinho para cá, a reta normal está aqui, ele vai se afastar, ele vai desviar para cá. Esse outro vai desviar um pouquinho para cá e aqui vai desviar mais para cá. Ou seja, os 2 raios que vinham paralelos, agora eles vão convergir num ponto. Tá? Se eu colocasse um raio aqui, ele iria convergir para cá. Um raio aqui, para cá. Então, cada um desses raios iria convergir num ponto diferente. Por isso aqui não funciona como uma lente. Mas, se ao invés de pegar 2 prismas, eu arredondar essa figura, se forem 2 superfícies esféricas, aí vai acontecer o seguinte, ó. Esse raio vem para cá, esse raio passa reto, esse raio vem para cá, e todos os raios que vêm paralelos entre si e perpendiculares à lente, eles convergem no mesmo ponto. E que ponto é esse? Quem estudou ótica já sabe me dizer. Que ponto é esse? Fala. Eu chamo de ponto neutro. Ponto neutro? Foca, gente. Foca o pensamento. Que ponto é esse? Gente, vocês têm que focar o pensamento. Vocês têm que colocar o pensamento no foco para responder essa pergunta. Que ponto é esse aqui? Foco! Isso, muito bem. Tá? É o ponto focal da lente. Significa justamente isso. O que significa focar? Significa juntar tudo num ponto só, todo mundo olhando para a mesma coisa, concentrar sua atenção ali. Isso na linguagem figurativa, né? Na ótica, focar significa concentrar os pontos ali. E é por isso que você queima papel, queima formiga, quando você está no sol. Você pega todos os raios do sol que incidem sobre aquela lente e você concentra num ponto só. Então, você está concentrando a energia do sol. Aquilo vai ficar muito mais quente. Certo? Bom, mas isso ainda não explica por que a imagem fica invertida. Explica? Explica ou não explica? Explica sim. Porque os raios, eles vão passar no foco e não vão parar ali. Eles continuam. Esse raio que vinha daqui, ó, segue reto. E esse raio que vinha daqui, segue reto. O que acontece?
Esse raio fez a trajetória e veio para cá. Vamos chamar de raio A. E esse aqui, vamos chamar de raio B, fez essa trajetória e veio para cá. Aqui A estava em cima e B embaixo. Aqui A está embaixo e B em cima. Inverteu a imagem. Mas vocês lembram que eu falei que depende da distância? Antes do ponto focal, a imagem não se inverte. Ela só vai se inverter depois do foco da lente. É por isso que a imagem fica de ponta cabeça. Ok? E por que que eu uso lente convergente e não vejo as coisas de cabeça para baixo? Porque a lente está muito perto do meu olho. A lente de contato está mais perto ainda. Agora, se eu resolver usar o óculos aqui assim, ó, aí sim eu vejo tudo de cabeça para baixo. Tá certo? Mas ninguém usa o óculos assim. Tá? Mas isso só vale para quem tem hipermetropia ou presbiopia. As outras lentes não vão inverter. Ok? Teria toda uma parte de um cálculo aí agora da equação de Gauss, mas eu acho que o nosso tempo já está estourando, né? Como é que está o tempo aí? 9 minutos? Eu acho que vou deixar aberto para perguntas. Sejam sobre o tema do que a gente discutiu aqui, seja sobre outra coisa qualquer. Vamos aproveitar esses 9 minutos para tirar alguma dúvida, que eu não vou conseguir desenvolver todo o tema até a gente conseguir fazer algum cálculo com equação de Gauss. Perguntas? Dá para fazer aqueles testes com fumaça e a lupa e um laser para ver como distorce a luz. Dá. Inclusive, eu estou precisando tirar uma foto disso, mas eu ainda não tenho gelo de fumaça aqui. Tem que arranjar um cigarro aí, alguma coisa. Uma lupa. É muito doido, eu vi na internet. A maneira mais fácil até para não usar fumaça, eu até tenho, mas eu não trouxe. Um aerosol, né? Você joga as gotinhas de água e aí você consegue ver a trajetória do raio. Esqueci de trazer, senão eu fazia aqui agora. Porque você só vai conseguir explicar isso de maneira teórica, né? Na realidade, tipo assim, não. Dá para mostrar na prática, mas você não vai conseguir ver os raios. Não vai, realmente não vai. Essa que é. O que eu queria fazer aqui não vai dar tempo é mostrar que a lente convergente também projeta uma imagem chamada imagem real. Tá? Isso aqui é a imagem daquelas lâmpadas ali. Tá? Deixa eu apagar um pouquinho a luz aqui de trás. Essa aqui. Daí vai dar para ver um pouquinho melhor. Tá? Aquela luminária ali, daí eu estou projetando a imagem aqui. Se eu calcular, ou medir, né? Até trouxe a treina para isso. Medir a distância dali até a lente e da lente até aqui, aí eu consigo, inclusive, calcular a distância focal da lente. A que distância o foco se encontra da lente. Mas isso vai ficar uma outra vez. Mas com isso eu demonstro que a teoria funciona também. Aí eu parto para a prática. Mas você tem razão. Para mostrar os raios mesmo, a melhor maneira é com a fumaça ou as gotículas de água. Mais alguma pergunta, observação? Comentários, contribuições? Matar formiga não é errado. Vamos deixar para o professor de biologia, professor de ética, discutir isso aí. Brincadeira. Em algumas circunstâncias até pode ser. Mas em outras, se elas estão acabando com a lavoura, pessoas vão morrer de fome. Meio dramático, né? Mas enfim. Mais nenhuma pergunta, galera? Pessoal da internet, aproveita, últimos minutos. Tá bom. Agradeço a atenção de vocês. Desejo sucesso aí nos estudos. Nos encontramos de novo daqui a 2 semanas.